Oi, gente, pois é, voltei, né? Tô com a mesma roupa, gente, porque eu tô seguindo aqui, né? Tô fazendo uma sequência de vídeos. Pra vocês eu tô postando parceladinho, mas tô só seguindo aqui, tá? No mesmo dia, na mesma hora. E é isso, gente. Uma das perguntas que as pessoas fazem também pra gente é, tipo assim, qual o processo, por onde que começa? Helena, eu quero sair do país, mas sei por onde começar, não sei o que que eu faço. Gente, uma das coisas que você precisa ter pra você sair do país, pra Portugal, pra qualquer lugar, você precisa ter dinheiro. Não tem outro caminho, não tem outra solução, gente. Querendo ou não, você precisa ter um dinheiro. Ah, Helena, mas eu não tenho dinheiro guardado. Ah, Helena, mas eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Gente, eu também não tinha. Quando eu pensei em sair pra Portugal, eu não tinha R$ 1 no meu bolso. Se você olhasse minha conta, provavelmente estava no negativo. O que que eu tinha? Coisas pra vender. Eu tinha apartamento, eu tinha um carro, tudo financiado, gente, mas eu tinha. Então, quando você tiver um dinheirinho, tem um cartão de crédito, compre coisas que dê pra você ver. Guarde o dinheiro, óbvio, se você consegue ter um dinheirinho na sua poupança, fazer um investimento, faça isso. Mas caso você não consiga, compre coisas, gente, que você vai conseguir vender depois, sabe? Um notebook, um celular, ou financia um carro, vai pagando aos pouquinhos, se você não consegue pagar à vista, financia uma moto, vai pagando aos poucos, financia um apartamento, vai pagando aos poucos por mês. Vai pagando, gente. Ah, mas é 30 anos, Helena, de financiamento. Sim, amor, mas você paga 30 anos de financiamento e você termina de pagar os 30 anos, o apartamento é teu. E se tu paga 30 anos de aluguel, tu pagou 30 anos de aluguel, passou 30 anos, tu tem o quê? Nada. Você tem 30 anos de aluguel que tu pagou certinho, ó, parabéns, teu nome tá limpo. É isso que você tem. Mas quando você financia, você vai pagando aos pouquinhos, no final das contas, um dia você termina de pagar. Então, invista em coisas que você vai poder vender futuramente. Tenta guardar um dinheirinho, fazer um investimento, mas não consegue, vai investindo em coisas, são bens materiais, gente, também. Às vezes você fala, ah, não conquistei nada. Tá, mas você comprou um celular, você mobiliou sua casa, você comprou às vezes coisas pra sua mãe, ajudou sua família. Isso são coisas muito relevantes. Então, quando eu comecei a pensar em ir pra Europa, eu não tinha R$ 1 na minha conta também. Se você tirasse um extrato ali, me ficava negativo. Então, quando eu pensei pra Europa, o que que eu fiz? Fui ver o que que eu poderia fazer pra levantar esse dinheiro. Então, eu chamei um corretor pra fazer a avaliação do meu apartamento, né? E fez a avaliação ali. Gente, mas uma das primeiras coisas que eu fiz, é claro, por como boa crente que sou, foi o quê? Orar e jejuar. Pensei em ir pra Europa. O que que eu fiz? Fui orar. Pedir direção pra Deus, perguntar o que que eu fazia, se era uma boa ideia. E fui fazer minhas orações, meus jejuns, meus propósitos com o Senhor. Mas também o que que eu fiz, gente? Eu tive uma ação. Porque não é só você orar, não é só você pedir um direcionamento pra Deus. Você também tem que se movimentar. Então eu orei, eu jejuei, pedi um direcionamento pra Deus, claro. Mas eu também fui agir. Então eu chamei o corretor pra fazer a avaliação do imóvel, fui pesquisar no YouTube como é que fazia pra tirar um visto, como é que fazia pra entrar, quais eram os tipos de visto que tinha, quanto que eu precisava de dinheiro. Enfim, fui pesquisar tudo que eu precisava pra fazer com que isso acontecesse, né? Então, a primeira coisa é que eu precisava ter muito dinheiro pra fazer tudo isso. Eu falei, não tenho dinheiro, vou precisar vender o meu apartamento. Então, primeiro, gente, você tem que ter muito certo na sua cabeça o que você quer. O que é prioridade pra você? Porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Eu, particularmente, eu conquistei meu apartamento, eu demorei muito, foi muito difícil, foi muitos sacrifícios que eu tive que fazer pra comprar meu apartamento. E comprei. E pra quem é brasileiro, sabe que você ter o seu cantinho é o que a gente aprende, né? Principalmente a geração ali mais ou menos da minha idade, que os nossos pais nos ensinam é o quê? Ter o seu cantinho, ter a sua casa é um dos maiores privilégios que você pode conquistar. E eu conquistei esse privilégio. Eu tinha o meu cantinho, o meu apartamentozinho ali, mesmo que fosse financiado, tentando pela caixa, mas era meu. Eu morava ali, tava no meu nome. Então, abrir mão disso já foi um dos primeiros sacrifícios que mostrou onde meu coração tava. O que que eu queria? Por quê? Porque eu teria que abrir mão de muitas coisas que eu amava. Então, naquele momento eu pensei, vai valer a pena? Vai valer a pena o meu sacrifício? Então você tem que pensar isso para sua realidade, para o que você quer. Vale a pena? Você tá disposto? Você tá disposta a sacrificar tantas coisas que você vai precisar sacrificar no meio do caminho para viver isso? Então você tem que ter muita certeza do teu objetivo, porque senão essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho, as coisas que você vai ter que abrir mão, as coisas que você vai precisar fazer, vai te desmotivar. Vão querer te paralisar. Então você precisa ter muita certeza do que você quer, porque todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar que você não tá dando conta, essas coisas vão alimentar a sua esperança. Então, a primeira coisa, e uma das mais dolorosas que eu tive a abrir mão assim de cara, porque eu precisava da grana, foi do meu apartamento, que eu demorei tanto pra conquistar. E aí o rapaz foi lá, fez a avaliação, e uma das coisas que eu orei pra Deus foi:
eu falei assim, Deus, que as coisas não sejam mais difíceis do que elas têm que ser. Porque eu sei que já vai ser tão difícil, sabe? Já tem tantas coisas que precisam ser feitas, mas que não seja mais difícil do que tem que ser, sabe? Aquela coisa que às vezes parece que você tá batendo na porta e a porta nunca abre. E foi uma das orações que eu fiz pro Senhor. E, gente, Deus é muito bom. Deus é muito misericordioso. Porque foi tudo muito rápido. Vocês não têm ideia, gente. Olha, eu sei que o rapaz foi fazer a avaliação do imóvel num dia. Aí, na outra semana, ele já anunciou o imóvel. Aí, um rapaz já foi visitar o imóvel. O primeiro rapaz que visitou o imóvel, a primeira visita, o cara já gostou do apartamento, já queria ficar. E o cara, aí já tinha outra visita marcada também. Esse cara já visitou também, já gostou. E ele falou, não, Helena, eu quero. Aí ele já resolveu lá com o corretor, já pagou, porque eu fechei com a imobiliária. Aí ele já pagou pro corretor, pra imobiliária, né, a reserva do imóvel, pra não poder vender mais pra ninguém. No outro dia ele já queria ir no cartório assinar pra vender, pra passar pro nome dele o apartamento. Tipo assim, gente, questão de dias mesmo. E aí, gente, eu não tinha nem tanta certeza ainda, eu tava pensando, tava cogitando, a gente colocou no ar, assim, vamos ver quanto é que o apartamento tá valendo, vamos anunciar, porque demora mesmo a vender, vamos ver como é que tá o mercado. Então foi um choque, foi uma surpresa pra gente, porque eu ainda estava perdida, eu ainda estava procurando como que fazia documentação, que documento precisava, quais vistos precisava, eu ainda tava estudando sobre, e o cara já tava aqui, ei, bora assinar aqui que eu quero comprar esse apartamento. E o medo, gente, de não dar certo, do visto não ser aprovado, de dar tudo errado, da gente não poder ir. E aí a gente ficou com aquele medo no coração, é claro. Mas só que a gente falou, vamos meter as caras, vamos vender, se não der certo, a gente compra outro apartamento, a gente compra uma casa, a gente faz dar certo. E aí fomos lá no cartório, vendemos o apartamento, pegamos o dinheiro e começamos a nos movimentar. Então, a princípio, eu estava muito perdida. Aí, a princípio, eu estava muito perdida, questão de documentação. Gente, são muitos documentos, muitos documentos mesmo. E eu tava muito perdida. E eu comecei a orar, orando, jejuando e falando, Deus me ajuda, eu não consigo, é muito documento, eu tô perdida. Porque o que acontece, gente? Quando você vai fazer a solicitação o primeiro passo, né? Vamos colocar em tópicos aqui pra eu não me perder e vocês não se perderem. Primeiro, você tem que ter dinheiro. Porque todos os outros tópicos que eu vou falar aqui, você vai precisar ter dinheiro pra fazê-los, né? Pra executá-los. Então, primeiro você fazer o levantamento de uma grana. O segundo tópico é você fazer ter um passaporte, né? Pelo amor de Deus, gente, mesmo se vocês não tiverem nenhuma viagem marcada, mesmo se vocês não tiverem nada em vista, tenha um passaporte. Por favor, gente, tirar um passaporte é uns 200 e pouco. O povo tá falando de aumentar, o povo tá falando de paralisar, mas eles sempre soltam essas. Então, gente, vai lá, faça o agendamento na hora e tire seu passaporte. Se eu não me engano, dá até pra parcelar no cartão. Então, pegou uma graninha, o 13º, pegou umas férias, pegou alguma coisa, é 200 e pouco, se eu não me engano, 300 reais. Vai lá e tira seu passaporte, mesmo que seja para deixar guardado na gaveta. Porque uma hora, esse é o primeiro passo de fé. É igual você tá pedindo carro para Deus sem ter habilitação. Vai tirar tua habilitação e depois vai orar pedindo carro para Deus. Esteja pronto pro teu milagre. O que eu falei? Oração junto com atitude. Então, eu fui lá buscar saber a respeito do visto, mas eu já tinha meu passaporte, ó, há anos. Inclusive, meu passaporte era na época que eu era solteira. Nunca nem usei. E já tive que tirar meu segundo passaporte porque eu casei e mudei meu nome. Então, fui lá tirar meu segundo passaporte, porque eu já tinha, né? Mas eu tinha mudado de nome. E aí, eu fui tirar meu segundo passaporte. E aí, fomos atrás dos vistos. E eu tava orando, Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí, Deus enviou um cara, a gente vai até deixar o link dele aqui, por quê? Tem advogados que fazem isso pra você, que te ajudam a tirar o visto. Só que é tudo muito caro, gente. E você tá viajando pro exterior. Ou seja, ou você vai gastar em dólar, ou você vai gastar em euro, dependendo do local que você for. Ou seja, é 5 ou 6 vezes mais tudo que você gastar. Então, R$1 vira 6, R$100 vira 600. Então, assim, é muito dinheiro. Então, tudo que você puder economizar, economiza. E aí, eu orando, pedindo direção pra Deus e assistindo vídeo no YouTube, buscando. Só que eu já tava quase desistindo, porque eu não encontrava ninguém que me desse credibilidade. Tipo assim, cara, esse cara sabe o que ele tá falando, eu vou ouvir, vou fazer o que ele tá falando porque vai dar certo. E aí surgiu esse rapaz que meu esposo viu um vídeo dele no YouTube, ele explicando gente, literalmente, passo a passo. Ele falando, entra nesse site, clica aqui, faz isso, faz aqui, nananana. E a gente foi fazendo tudo certinho, igual ele tava falando. E aí a gente conseguiu.
eu consegui assistir, eu assisti tudo, meu esposo assistiu, depois a gente veio assistindo e fazendo passo a passo de tudo que ele tava falando pra gente fazer. E a gente economizou muito, gente, porque você tem que ter um seguro saúde. Só que aí ele fala nesse vídeo que tem um seguro, que nós temos parceria, o Brasil com Portugal, onde você pode utilizar os serviços de Portugal e os portugueses utilizam o nosso serviço. Então, é uma troca que os países fazem e você economiza com o seguro viagem. É só tirar, literalmente, gente, 0800. Eu entrei no meu Gov, que hoje é Gov pra tudo nesse mundo, né? Entrei no meu Gov e tirei, que é literalmente um papelzinho, o seguro PB4 0800. E economizei nessa brincadeira do meu e do meu esposo, tipo assim, uns 4, 5 mil reais. Só por causa de um papel que ele orientou a gente a fazer. E aí, a gente foi economizando na passagem de volta, que não precisava ser literalmente uma passagem, podia ser uma reserva de passagem, que é muito mais barato. Você não precisava ter toda a estadia paga, você precisava mostrar apenas que você já tinha uma reserva ali, tipo algo programado, não necessariamente já pago, assim, sabe? Que tem lá no Airbnb essa opção também. Então, assim, a gente economizou muito, gente, porque já é tudo muito caro, já é muita coisa que você precisa pagar. E aí, nesse meio tempo, a gente pesquisando, separando documentação, o que que acontece? Foi aprovada uma nova lei, porque o nosso visto era um visto de procura de trabalho. E aí foi aprovada uma nova lei que não poderia mais entrar apenas com com um visto de procura de trabalho, que seria um visto de trabalho qualificado. Como que funciona? Hoje, qualquer pessoa entra com visto aprovado só falando assim... Vou dar um exemplo bem simples, tá, gente? Tipo assim, oi, Portugal, tudo bem? Eu quero entrar aí no seu país porque eu quero procurar um emprego. E ele vai falar assim, tudo bem, vem, procura um emprego, espero que você encontre um emprego aí na tua área, boa sorte. Bem resumidamente. E hoje não. Hoje você vai falar assim, ei, Portugal, deixa eu entrar no seu país que eu quero... Ei, Portugal, deixa eu entrar no seu país que eu quero procurar um emprego. E aí ele vai olhar e vai falar assim, tá, em que área? Qual a sua formação? O que você tem pra me oferecer? Deixa eu ver se eu quero o que você tem pra me oferecer. Então, você vai ter que ter uma qualificação, você vai ter que ter uma formação e eles têm que querer o que você tem pra oferecer, entendeu? Então, tipo assim, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou professora e eu tenho algo pra oferecer pra vocês. E ele vai olhar e vai falar, beleza, eu quero, então vem. O que hoje não é preciso, por exemplo, eu coloquei apenas algumas sugestões que eu poderia fazer lá, poderia ser garçonete, cuidadora de idosos, qualquer coisa. Eu coloquei várias opções que eu posso fazer, porque eu sou nova e eu aprendo fácil. Aquela coisa que a gente fala em toda entrevista de emprego. E é isso. E isso vale. Só que aí a lei mudou. E eu falei, e agora? O que que a gente faz? Só que a lei foi aprovada, se eu não me engano, pelos parlamentos, eu não sei muito como funciona. E aí chegou na mão do presidente. E o presidente falou bem assim, calma aí, porque tem 2 tópicos. Porque foram várias leis, na verdade. Foram tipo umas 10 coisas lá pra aprovar. E aí 2 dessas coisas que foi lá pra ele aprovar, que estava na lei, o presidente não concordou. E falou, não, vamos parar aqui um pouquinho, porque eu quero analisar isso aqui melhor. Aí entra a questão. O que? Nós corríamos o risco de mandar a nossa proposta de visto da forma como estava e ser recusada, ou poderia ser aprovado. E ninguém sabe ao certo o que estava acontecendo, porque simplesmente o presidente falou que queria analisar essa proposta e não deu nem que sim, nem que não, nem se estava aprovado, se não estava. E aí esse rapaz pegou e falou, nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui pra vocês, né, que foi o que me ajudou a mandar a solicitação de visto. E ele fala nesse vídeo, ele fala, gente, você vai gastar uns 2, 3 mil reais pra você mandar o seu visto. E pode ou não ser aprovado. Infelizmente, essa é a realidade. Só que você tem 2 opções. Ou você mete as caras e manda, e pode ser aprovado, e pode dar tudo certo. Ou você não manda, fica esperando um retorno do presidente, que ninguém sabe quando vai acontecer. Pode ser em semanas, pode ser em meses, pode ser em anos. Porque ele não deu um prazo. Ele só falou que queria analisar algumas coisas que estavam lá que ele não concordou. E a gente ficou nessa insegurança, sem saber o que fazia. E aí eu fui fazer o quê? Orar, isso mesmo. Fui orar, jejuar, pedir direcionamento pra Deus. E eu falei, Deus, eu vou meter as caras e vou enviar, que seja feito sua vontade. E aí eu enviei, gente, você não tem noção de quanto documento que é. Foi uma ruma de documento desse tamanho, meu e do meu esposo. De cada um, mais ou menos desse tamanho. Gente, tipo assim, o envelope. Comprei um envelope grande e ele, tipo assim, não fechava de tanto documento. É muito documento mesmo. Então, se você tá pensando em sair do país, você tá pensando em pedir o seu visto, eu oriento que vocês assistam um vídeo desse rapaz ou procurem pessoas qualificadas que te ensinam, porque são muitos documentos. E não pode estar faltando nenhum documento, porque senão corre muito risco de ser recusado. E outro conselho que eu dou pra vocês, nós tínhamos 2 opções. Ou mandar pelo correio. Qual é ruim de você mandar pelo correio?
É porque se tiver faltando algum documento, ou se tiver algum documento errado, eles mandam de volta pra você corrigir, aí você tem que mandar de volta pra eles. E isso é muito tempo. Então demora, tipo assim, 3, 4, 5 dias pra chegar a documentação lá. Aí só Deus sabe quando é que eles vão analisar. Analisou? Tem alguma coisa errada? Aí mais 2, 3, 4 dias pra voltar. Aí depois você manda... Entendeu? É muito tempo. E aí tem a opção, dependendo de onde você mora, tem a opção de você levar lá. Aqui em Brasília, onde eu moro, eu levei no plano. No salão, eu posso estar enganada. Eu vou perguntar pro meu esposo e vou colocar aqui, porque eu esqueci exatamente qual dia que é. Mas é tipo lá pro plano. E aí nós levamos lá pessoalmente. Por que é bom pessoalmente? Porque eles analisam na hora. E se tiver faltando o documento, eles falam na hora, ó, tá faltando isso aqui e tal. E aí, gente, eu fiquei tanto medo de faltar alguma coisa que eu imprimi foi documento demais. Eu voltei, tipo assim, com uns 10 folhas de coisas que eu tinha impresso a mais, que não era necessário. E aí, deu tudo certo, graças a Deus. Só um documento no endereço que tava errado e ele corrigiu lá na hora pra mim. Ele pediu pra eu confirmar minha reserva no Airbnb e ele mesmo já corrigiu lá na hora, no site, na verdade, e imprimiu de novo uma folha pra mim. Foi um carinha, assim, super bacana, super simpático, mostrou pra gente, ainda deu um chip de presente pra gente utilizar lá. Então, assim, foi muito rápido, muito simples e o prazo era 90 dias pra eles darem um retorno. 90 dias, beleza. Gente, passou uns 15 dias, chegou o pacote aqui. Vou ver se eu consigo deixar a foto do pacote aqui que chegou. O pacote do correio, porque eu coloquei pra chegar na minha sogra, porque como já tínhamos vendido o apartamento, né? Eu não sei se eu comentei, mas a gente vendeu o apartamento e aí pegou um prazo de 60 dias pra gente desocupar. E como a gente não sabia exatamente aonde nós estaríamos, porque tinha 60 dias pra sair do apartamento e o prazo pro retorno do visto era 90. Eu falei, então pode ser que a gente já tenha saído. E aí eu coloquei na minha sogra. E aí minha cunhada mostrou uma foto e falou, ó, chegou a encomenda aqui pra vocês. E aí eu vi que era do Correio Internacional e tal, e eu falei, gente, o visto. Só que o que acontece? Gente, tinha tipo 15 dias que a gente tinha mandado. Eu falei, meu Deus, eles pediram prazo de 90, então eles estão recusando de todo mundo. Acho que foi o tempo de chegar lá, eles falaram, tipo, não estamos recebendo e devolvem. Gente, juro que eu pensei que era isso. E aí eu voltei, aí eu cheguei do trabalho correndo, falei, vamos lá buscar e tal. E eu vi com meu esposo, e gente, não foi nem o tempo de chegar em casa, eu já parei ali no estacionamento, já quis abrir. E adivinha? O visto aprovado. Gente, juro, foi muito, muito rápido. Porque o que eu imagino? Eu acho que como muitas pessoas ficaram com medo de mandar devido a essa mudança da lei, eu acho que, tipo assim, ninguém tava solicitando visto. Tinha pouquíssima demanda. Então foi muito rápido, gente. Acho que foi o tempo, juro, de chegar lá e voltar. E aprovaram. Muito rápido mesmo. Então, se eu pudesse aconselhar uma coisa pra vocês, primeiro, seria procurar alguém de confiança pra você separar toda a documentação. Porque, gente, eu tirei toda a documentação com orientações de vídeo da internet, do YouTube, não gastei nada com advogado. Segundo, e pessoalmente, se tiver algum local que você possa entregar pessoalmente, próximo da sua residência, vá. Porque eles olham na hora, eles analisam se tá tudo certo. Se tiver faltando alguma coisa, eles já te falam na hora que tá faltando. Então, tipo assim, é muito bom, te ajuda muito, muito, muito mesmo. E, sabe, te ajuda muito. Então, os conselhos que eu dou é esse. Ter um dinheirinho, né, que você vai precisar. E aí você procura alguém de confiança pra você fazer a solicitação do seu visto. E aguarda com paciência, ora, jejum, pede orientação pra Deus, porque vai dar certo. Então, nós tomamos a nossa decisão. Nós fomos atrás do que nós precisávamos fazer. E aí nós entregamos o nosso apartamento, né? Que nós tínhamos o prazo de 60 dias. Vendemos tudo, gente. Coincidiu do casal de amigos estarem precisando comprar algumas coisas. Então eu vendi praticamente tudo de dentro de casa pra eles. Porque eles estavam montando a casa deles. Vendi outras coisas pra outros amigos também que estavam montando uma casa deles também, que eles casaram recentemente. Então, tipo assim, gente, surgiram pessoas, eu fui orando e a minha oração era essa: Deus, eu preciso vender minhas coisas. Gente, minhas coisas estavam tudo nova. Tinha um ano que eu tinha comprado a maioria das minhas coisas, porque eu mudei pra esse apartamento há mais ou menos janeiro de 2024. E agora nós estamos em novembro de 2025. Então, assim, ia fazer 2 anos agora que nós mudamos pra esse apartamento, e eu comprei tudo novo, gente, novinho na loja. Então, assim, as minhas coisas são super cuidadas, tava tudo novo. Tinha coisa, gente, que se tivesse na loja você nem saberia que era usado, porque não tinha nem marca de uso, porque eu nem usava algumas coisas, literalmente. Então, tipo assim, muito novo mesmo. E eu orei pra Deus e falei, Deus, mande pessoas que também estejam precisando das coisas que eu quero vender, porque eu quero vender, porque eu preciso, porque não tem como eu levar nada. Então, mande pessoas que também estão precisando pra gente, né, fazer esse bem bolado aqui. E dito e feito, gente,
Deus é bom, assim, nos detalhes, Deus cuida dos detalhes. E foram surgindo pessoas que precisavam das coisas que eu precisava vender, e foi tudo se casando, tudo dando certo, graças a Deus. Então, assim, aí hoje nós já entregamos o nosso apartamento, falta mais ou menos uns 20 dias, né, pra gente embarcar, mas já tá tudo certo, a gente já vendeu tudo, já alinhamos tudo, eu já saí do meu emprego, meu esposo sai agora. Hoje é quarta-feira, sexta-feira é o último dia que ele trabalha também. Falta mais ou menos uns 20 dias, né, pra gente embarcar. Já tá tudo pronto e a gente tá aguardando esses dias, né? A gente vai passar mais ou menos uns 40 dias no total na casa da minha sogra. Então nós estamos morando literalmente num quarto. No antigo quarto do meu esposo, de quando ele era solteiro, que ele morava aqui com os pais dele. E assim, gente, Deus é muito misericordioso, sabe? Foi tudo se alinhando, foi tudo dando certo. Então o que eu aconselho vocês é: ore, jejuem, busque direção, mas também tome uma atitude. Ah, Helena, eu tô cansada, não aguento mais esse país, não aguento mais a minha realidade. Então, busque mudança. Busque uma mudança. Seja um emprego melhor, seja estudar para concurso público, seja fazer uma faculdade, fazer um cursinho, abrir o seu negócio. Faça o que você quer fazer. Tome coragem, tenha uma ação. Não fique só, eu tô orando, tô buscando direcionamento. Busque de verdade, mas também faça. Eu tô orando, mas eu vou fazer um vestibular. Eu tô orando, mas me inscrevi num cursinho. Eu tô orando, mas paguei pra eu fazer ali um concurso, pra eu ver como é que é, pra eu já começar a estudar. Ou então vai doar sangue, gente, se você for... Eu posso estar enganada, mas se eu não me engano, até hoje ainda tem essa... Não sei se é uma lei, mas que... Se você é um doador de sangue constante, que você tem aquela carteirinha de doador, você não paga pra fazer concurso. Então, sabe, vai buscar atrás, não tem dinheiro pra pagar concurso, vai doar sangue, menino, vai ajudar uma vida e tu ainda ganha ali que tu não paga pra fazer concurso público. Mas busque de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você quer. Busque uma vida melhor. Busque de verdade. Eu tô saindo do país, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer aqui. Eu fiz uma faculdade, eu tenho pós-graduação, eu já tava na minha segunda graduação. Eu tentei investir, tentei abrir uma loja, tentei vender produto, vendia perfume, vendia maquiagem, fazia unha. Tentei de tudo, tentei no CLT, tentei em vendas, com comissão. Fiz tudo que dava pra me fazer. Tive todas as minhas experiências. Então, hoje eu estou indo pra Europa com o coração limpo, com a mente limpa, de que eu não fui negligente aqui no Brasil. Eu tentei todas as opções, eu tentei tudo o que dava e infelizmente não deu certo, não cheguei aonde eu queria chegar. Então tá na hora de tentar uma coisa nova, tá na hora de ver novos ares, de tentar uma coisa diferente. E se não der certo, gente, ó, sem problema, eu pego minhas coisas e volto pro Brasil. Graças a Deus eu tenho família aqui, eu tenho minha mãe, eu tenho minha irmã, o meu marido tem a família dele. Então, assim, nós não estamos desamparados. Nós temos amigos, família, igreja. Então, assim, só que você nunca vai saber se vai dar certo ou não se você não tentar. Então, hoje eu tenho essa mensagem pra você. Ore, jejue, busque a Deus, mas tente. Tente, sabe? Se arrisca mesmo. Tente alguma coisa diferente. Porque se você continuar plantando as mesmas sementes, você vai continuar colhendo os mesmos frutos. Eu sei que é um clichê, mas é a verdade. Pra você viver alguma coisa diferente, você vai ter que plantar uma coisa diferente. Você vai ter que se arriscar, vai ter que fazer algo novo. Então é isso, gente. Eu contei aqui um pouquinho pra vocês de tudo que a gente precisou fazer, né? Até a aprovação do visto. Então eu vou voltar com outro vídeo aqui falando mais um pouquinho desse processo de mudança. E vem comigo!